e nós vamos colocar pimenta já para você de todo o Brasil, começando o Rede Família Esporte, edição dessa segunda-feira, com um clássico, Corinthians e São Paulo e Corinthians se enfrentaram. E olha, até os 42 minutos parecia que ia ficar tudo tranquilo, algumas chances de um lado, chances do outro. Eis que no finalzinho, um pênalti que mudou a história do clássico Corinthians e São Paulo. Põe na tela para você ver. No primeiro tempo, o São Paulo comandou a partida, mas desperdiçou inúmeras chances de gol. O Corinthians teve apenas uma oportunidade com Romarinho, que chutou em cima de Rogério Ceni. No segundo tempo, o jogo esquentou e teve alguns lances mais pesados. Emerson Sheik chutou para fora uma chance incrível. No último minuto, o momento mais marcante do clássico. Pênalti para o São Paulo. Rogério Ceni cobrou e Cássio defendeu. O São Paulo, que poderia passar o Corinthians na tabela de classificação, ainda está perto da zona do rebaixamento. O São Paulo não pode ter uma participação dessa. O São Paulo é um time muito grande e tem que estar brigando lá em cima. Tá brigando embaixo. Foi o 13º empate, o 8º 0-0 do Corinthians no campeonato. Mas desta vez, por tudo que ocorreu, teve gosto de vitória. O resultado foi justo. Essa é a minha opinião, em função dos tempos distintos e das oportunidades criadas pelas duas equipes. Tá aí então esse clássico, né? Todos imaginavam que, mais uma vez, o clássico pudesse ficar um pouquinho sem emoção. Lógico que chances acabaram acontecendo, uma para cada lado, duas para cada lado no máximo, né? Romarinho e o Emerson Sheik, do outro lado também tiveram algumas oportunidades, o São Paulo também. Agora, no finalzinho, quando todos imaginavam que nada poderia acontecer mais, é lógico que o futebol a gente tem que sempre aguardar o final para saber se vai ter alguma coisa. Eis que surgiu um pênalti. O pênalti foi inquestionável, não dá para discutir o pênalti. Aconteceu realmente e aí a estrela de Cássio diante de Rogério Ceni. Roger Williams, boa noite, seja bem-vindo ao Rede Família Esporte nessa segunda-feira. Que estrela, o gigante corintiano, hein? Boa noite, Guina. Boa noite, pessoal de casa. Olha, se eu fosse o Guina, hoje pediria 2 horas de programa. É verdade. O que nós temos para discutir hoje, impressionante, um clássico que eu também esperava. Se fosse um jogo xoxo, quando terminou o primeiro tempo, já cantava a bola para o meu pessoalzinho lá, falou, vai ser 0-0 esse jogo, hein? Mas não porque eu não tinha expectativa de criação de jogada, é que ultimamente os últimos clássicos, Corinthians é o terceiro 0-0 dele seguido, terceiro empate, terceiro 0-0 seguido. Para resumir o contexto geral, Guiná, o Corinthians não ganhou o jogo porque Rogério Ceni salvou o São Paulo. O São Paulo não ganhou o jogo porque Rogério Ceni não fez o gol de pênalti. E pelo amor de Deus, vamos dar mérito pro Cássio. Ah, que defesaça. E não tirar, não olhar só pro Rogério Ceni, desmerecer o Rogério, até porque é o seguinte, bateu pênalti rasteira, né? Só erra quem bate. Quem bate. E outra, bateu rasteira, Bateu do jeito que manda bem, pra fazer. Bateu muito bem. Essa bola ali ia triscar na trave e ia morrer no fundo do gol. Com como certeza. Aquele pênalti do Romário na Copa de 94, só que no lado oposto. Então vamos valorizar um pouco mais o Cássio e esquecer essa balela de aposentar. O Rogério não pode perder um pênalti porque todo mundo fala de aposentar. Já começou esse negócio de aposentadoria mas é de novo, impressionante. né? O cara salvou o São Paulo ontem. O São Paulo era pra estar perdendo o jogo. Se não fosse aquela do Romarinho, aquele deu com o Paulo André num cabeceio, logo no comecinho do segundo tempo, num cabeceio triscando, que ele pegou essa bola aqui do lado. Pegou. Puro reflexo. Duas a queima-roupa. Então ele foi muito bem. Foi o clássico dos goleiros também. Cena lamentável a confusão, que nós vamos tratar logo mais também. Agora, primeira coisa boa, né? Uma matemática, Guina Paiva. 3 pênaltis do Rogério desperdiçados e um do Jadson. Foram 4 pênaltis que o São Paulo desperdiçou no Campeonato Brasileiro. Se o São Paulo tivesse convertido os 4 penais, o São Paulo hoje teria 38 pontos, seria o 6º colocado. Só que como o Si não joga, torcedor do São Paulo, não adianta pedir aposentadoria para o Rogério Ceni. Só que eu tenho a opinião de que ele não deve bater pênaltis no São Paulo. Mas na verdade não era mais para batê-lo, né? O próprio Muricy falou quem era o batedor oficial. Oswaldo? Não, era o Aloísio. O Aloísio era o batedor oficial de São Paulo. É o melhor aproveitamento ainda do Rogério, o segundo é do Aloísio, o terceiro do Jadson, o quarto do Oswaldo. Mas uma situação dessa, não põe o Rogério para bater. Eu também acho. Porque se ele perde, acontece igual hoje, uma ressaca no estádio do Morumbi, como se o time tivesse caído. Algum título, alguma coisa assim, né? Agora foi um clássico que me surpreendeu, eu esperava menos do jogo de ontem. É verdade, concordo contigo. Agora, você ressaltou bem a defesa do Cássio e não a perda do pênalti do Rogério Ceni.
E outra, hein? O Dida hoje comentava, né? E fizeram a comparação do pênalti defendido pelo Dida e o pênalti defendido pelo Cássio ontem. O Dida falou, o do Cássio foi muito mais difícil do que o meu, do que ele, Dida, falando. Porque o dele foi a meia altura. Então facilitou um pouco a vida do goleiro quando é a meia altura. O do Cássio foi rasteira. E muito no canto. Muito no canto. É muito, e a gente já foi goleiro, a gente sabe como é muito difícil, é quase impossível você pegar um pênalti como esse. É muito difícil mesmo. Você sabe que narrador de futebol, quando não tá narrando, tá cochichando, tá corujando outros narradores. Eu adoro o Zé Silvério, o pai do gol, grande narrador esportivo. E o Zé Silvério, na ocasião, gritou que a bola foi para fora no pênalti. Porque quem estava num determinado ângulo no Morumbi, sem a TV, imaginou realmente que a bola foi para fora. Tamanha a direção para o canto inferior do Cássio. Então, quer dizer, ele aproveitou todo o tamanho que tem também, né, Guina? Ele é um, com certeza, 1,98, né? 1,98, esticou total para fazer uma defesa. O lance do jogo, o lance da rodada. Mais uma vez, méritos para você, Cássio. Não dê mérito para o Rogério, que só perde quem bate. Também concordo contigo. Ana Cecília, boa noite, seja bem-vinda ao Rede Família Esporte. Muita polêmica hoje. Você está meio contente com o seu Palmeiras, tranquilo, numa boa, só está assistindo de camarote. O que achou desse clássico? Boa noite, Guina Paiva. Boa noite para você que acompanha o Rede Família Esporte. Boa noite ao Roger também. Nos encontramos pela primeira vez aqui no programa. Olha, Guina, eu assisti de verdade, né, esse clássico com outros olhos. A gente que fica de fora acaba tendo uma visão um pouquinho diferente. Eu vou ter que concordar com tudo isso que vocês falaram. Muito se fala de Rogério Ceni, mas o Cássio defendeu brilhantemente. E é isso que eu quero saber de quem está em casa também. Você que está em casa pode opinar, pode falar o que você pensou desse clássico, o que você achou. O Corinthians merecia ganhar, o São Paulo merecia ganhar, ou o empate está de bom tamanho para o que a gente viu lá no Morumbi. Participe aqui com a gente, Rede Família Esporte é o nosso Facebook, eu já postei ali, você pode comentar, pode mandar mensagem para a gente também com a sua opinião e também pode entrar em contato com a gente por telefone, né, Guina Paiva? Com certeza. Eu não vou lembrar os números agora porque eu não tenho mais como eu olhar, então né? Eu falo aqui já para você agora, eu já te auxilio nesse Rede Família Esporte, 0 operadora 19 2113 5469 2113 5470, canal aberto para você de todo o Brasil participar e entrar nessa discussão comigo aqui com o Roger e também com a Ana Cecília, já o primeiro participante nessa segunda-feira. Alô, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, seja bem-vindo. E aí, aqui é João Paulo de novo. Fala, João, você tá bom? E aí, rapaz? Rapaz, não tá na hora do Cássio de comparação? Ah, já passou da hora, apesar com todo o respeito que eu tenho pelos goleiros que estão lá, mas eu acho que já passou da hora do Felipão dar oportunidade pro Cássio. É imponente, tem altura, tem presença no gol, é um grande goleiro, quer dizer, o Cássio já merecia há muito tempo, já desde o ano passado, quando foi considerado o melhor goleiro do mundo, né, no Mundial, ali já era para ele ter ganho essa oportunidade de defender a seleção brasileira. Mas quis o técnico, nosso técnico da seleção brasileira, o Felipão, que não devia ser assim, a aposta dele é Júlio César e mais 10 jogadores, e infelizmente nós estamos perdendo um grande goleiro. Mas ele falou que não tem problema não, que não fica magoado com o técnico. Ele é jovem também, né? Tem então, tempo para a seleção. Então tranquilo. Pois não, João. O Macedo devagarzinho, a gente tá no lugarzinho dele no Corinthians, né? Quem? O Macedo lá, o Diego Macedo. Aliás, ontem ele jogou numa função que não é a dele, mas quem conhece o Bragantino, como eu conheço, quem conhece o futebol do interior, como nós aqui conhecemos, de várias passagens, já sabe que o Diego Macedo já fez isso por onde passou. Fez no União Barbarense. No União Barbarense também. No começo da carreira. É um jogador que tem muita habilidade, né? Tem muita habilidade. Os gols que faz são realmente golaços. E tem uma habilidade muito grande com a sua direita ali. Então ele entrou numa função diferente, muito mais como meio do que como lateral. E vai ser muito útil pro Tite, o Diego Macedo, sim, viu, João? Valeu, é isso aí, viu? Grande abraço, irmãozão. Obrigado, viu? O Diego que ontem fez o pênalti, né? Mas foi uma jogada ali, o pênalti, né? Mas estreou já no clássico, estreou bem. Diego Macedo, sobrinho do Macedo, né? Revelado pelo Rio Branco, que brilhou no São Paulo, na Ponte, no Grêmio. O Diego Macedo, que também é de Americana, ele só precisa ter um pouco de centralização na carreira. Acho que a parte Não, mas ele falou que ele mudou muito. Ele falou que ele mudou. E eu espero, porque futebol ele tem, hein? Não, ele já falou que ele mudou, que antes ele não escondeu. Eu gosto de gente assim com personalidade. Não escondeu o passado, falou que vivia mesmo em boates, em botecos, tomava muito, mas ele está recuperado, é uma pessoa que está pensando no futuro. Tomara. Então por isso mesmo que ganhou essa oportunidade no Corinthians. Também é a última chance da vida dele, né?
se aprontar alguma coisa aqui, acho que é a última chance da vida dele também, e ele teve consciência. Eu gosto de pessoas assim, assumem o erro e querem mudar e assumem que vão ser outra pessoa, tá aí, tá merecendo, e ontem foi a prova disso. 21135469, 21135470, canal aberto para você de todo o Brasil participar comigo aqui no Rede Família Esporte. Alô, boa noite. Boa noite, Guina. Tudo bom, cara? Boa noite, Cristiano. Seja bem-vindo. Grande abraço, irmão. Seja bem-vindo. Você sabe quem tá do seu lado aí? É o William, São Paulino, da Rádio Central, cara. É verdade, São Paulino, é verdade, meu. São Paulino? Ele é emoção. Ô, Cristiano, é Bambi. É nada, Alberto Pedro vai ficar bravo. Então, eu falei pra você, Guilherme, você escapou ontem, se não fosse o carro, você ia perder a aposta pro rapaz, hein? Então, tá vendo? Mas faz parte, você acha que eu vou confiar em time que não tem um grande goleiro? Você acha, irmão? Ah, postei certo, né? Pô, o Rogério Ceni é um ex-jogador de atividade também, né, velho? Então, mas do jeito que tá essa coisa de goleiros hoje no Brasil, cara, você apontar aí 4, 5 goleiros. O substituto do Rogério Ceni oscila muito, né? Na quarta-feira contra o Cruzeiro pegou muito, mas quem garantiria contra o Corinthians pegaria da mesma forma. E não será o substituto do Rogério. Não será, também acho que não será. São Paulo já está sondando o Diego Cavalieri. Ih, que, aliás, rapaz, amanhã será titular, hein? O Brasil amanhã jogará com o Diego Cavalieri no gol. Ele vai dar uma mesclada um pouquinho? Ele vai alterar 10 jogadores. Só o Neymar que não, o resto todos jogadores diferentes contra a Zâmbia. E o Cavalieri joga. O Cavalieri deve ser o goleiro do São Paulo. Que coisa, hein? Que informação. Se ele amanhã, tá bom, né? O problema é isso, né? De vez em quando tomar aqueles gols meio antológicos que o Cavalieri toma. O problema é esse, né? Será que o Rogério para? É incógnita, né? Será que o Rogério, se ele para no final do ano? Não sei, Fominha. Se parar, ele vai parar por baixo, a não ser que daqui pra frente ele se torne o melhor jogador do São Paulo, porque vai escolher uma oportunidade pra parar ruim, porque tá numa fase péssima o Rogerão, hein? Ele teve aberto a bater, mas não emoção ontem, viu, Guina? Se ele fosse mais na tranquilidade, fosse gol ontem. Eu também, mas é duro também a gente falar, né, Cristiano? Diante de um goleiro experiente... Sabe que o Diego Macedo falou não pro Guarani uma vez, rapaz, você acredita? Acredito sim. Acredito sim. O Álvaro queria trazer ele, a gente tem que conversar com o Roger Williams, que o Guarani tá pensando em renovar com o Tarcísio pro Grêmio, é brincadeira. Mas na minha... O cara não conhece nada de tática de futebol. Mas é complicado, né? Você tem que ver se o Guarani tem dinheiro para bancar outro, O problema é que não tem, né? E aí é o seguinte, esses jogadores que vieram para o Guarani, eles foram trazidos pelo Tarcísio, são jogadores de confiança do Tarcísio. Amanhã, depois do Tarcísio não tá aí, eles vão render, já não renderam nada no retorno da Série C. Se vier outro treinador, vai render a mesma coisa? Então, é complicado. Eu ouvi hoje a Rádio Central e a informação é a seguinte: há um racha dentro da diretoria, parte quer a permanência do Tarcísio, parte quer outro treinador. Agora, ainda é muito tempo pela frente para ser decidido. Mas a torcida não vai aceitar, né, Roger? A torcida está contra. Esse é o principal ponto que pesa para a permanência do Tarcísio. O Tarcísio vai ser realmente uma desconfiança desde o começo da competição. Complicado isso. O Guarani começaria a Série A2 ano que vem sem apoio da sua torcida. Aí é complicado. Então tem dois pesos, né? Tem os dois lados da moeda. Base, ele vai cair. Tem que mudar, tem que contratar. Agora a Série A2 também, não sei se exige muito, eu também acho que Série A2 não precisa muito mais do que isso não, viu, Cristiano? Eu acho que com o time que tá aí vai uma boa na Série A2, viu? O esquema dele aí de jogo, tem que colocar o Lionel para ser titular, o Roninho. Perdeu muito tempo no banco de reserva, tá? Isso que você falou tem toda a razão. Ele tem alguns erros, eu acho que a diretoria percebeu também, a questão do temperamento, né? O Tarcísio é um jovem treinador, exatamente. Vai brilhar muito aí por agora na carreira. Perdendo o jogo, ele quer segurar a bola, agora ele perdendo o jogo todo correndo. Ele é muito estressado, né, fora do campo, e ele passa essa tensão para os jogadores. Os jogadores acabam que se estressam também. Por isso o emocional, você falou tudo. Então tem pesos a favor, tem pesos contra. Vamos aguardar. O Guarani é muito grande para estar na Série A2 e na Série C. Cristiano, grande abraço, irmão. Obrigado, viu? Tchau. Boa noite, filho. Boa noite. Valeu. Obrigado pela participação. 2135460213 5470 é o telefone da Rede Família, aberto para você de todo o Brasil conversar conosco. Alô, boa noite. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Tudo. E você, irmão? Tudo bem aqui. Eu queria dar boa noite também. Hoje para Ana. Boa noite, Daniel. Tem duas questões aqui. A primeira é se o Santos agora para com esse negócio de ganho e perde aí. O problema do Santos é esse sobe e desce do Santos, né, Daniel? Que coisa, né?
toma 3 da Portuguesa, depois vence a Ponte Preta, aí depois joga mal futebol de novo, depois acaba vencendo. Eu acho que a presença do Montijo vai dar um pouco mais de segurança nesse meio campo do Santos. É o que estava precisando. O Santos oscilou muito, até contra a Ponte Preta no sábado. Eu achei um Santos no segundo tempo um pouco covarde, né? Faltou um pouco de futebol pro Santos no segundo tempo. A Ponte Preta, assim, se não fosse o Aranha no gol, a Ponte Preta teria tido uma sorte melhor no jogo de sábado, viu, Daniel? Verdade. A segunda questão é, esse me gosta aí, essas torcidas organizadas, eu acho que é igual o Nando fala, que é tudo, os presidentes tudo pagam pra eles ficar lá. Ah, certeza, né? Certeza. A gente sabe muito bem que tem esses esquemas, porque tem muitos torcedores que não teriam um gato para puxar pro rabo. E muitos deles acabam viajando, indo para fora do país, fora do estado. Quer dizer, não dá mais para aceitar isso. Tanto é que olha a quantidade de brigas. E o São Paulo vai ser prejudicado na reta final de um campeonato muito difícil, cujo qual ele está lutando para não cair. Se houver justiça, 10 jogos. Não, mas não tem justiça. Se houver justiça, vai ser aplicado 10 isso. jogos. Porque eu estava ouvindo hoje, o Palmeiras foi o time mais prejudicado nessa questão desde o ano passado. O Corinthians esse ano foi penalizado. O São Paulo tem que ser penalizado. O Cruzeiro tem que ser penalizado. Vai ser penalizado. O Grêmio tem que ser penalizado. O Atlético Mineiro no jogo de ontem também, que acabou... Mas mais o Cruzeiro, né? Porque o mando era do Cruzeiro. Agora, se o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tiver um pouco de decência, ele aplica a punição. Agora, a lei, ela tem várias interpretações. O Departamento Jurídico de São Paulo é muito forte. Mas não tem vai como tentar fazer, diminuir ao máximo a punição. No mínimo 4 jogos, Roger. 10 jogos. No mínimo 4. Agora, Guina, tem uma coisa, hein? Toda regra tem a sua exceção. O Daniel vai concordar comigo. Eu acho linda a festa que as organizadas fazem nas arquibancadas. Eu acho espetacular no Rio de Janeiro as organizadas cariocas, com aqueles bandeirões de mastro. São lindos. Dentro das organizadas tem o crime infiltrado. Isso tem que ser combatido. Com certeza. Entendeu? Agora, é claro que se eu sou presidente de um clube de futebol, eu vou querer ter a torcida organizada do meu lado. Lógico. Para me apoiar politicamente, mais do que isso, para apoiar o time dentro de campo. Agora, se for investigado que eu estou bancando, especialmente essa parte criminosa, infiltrada dentro das organizadas, aí eu tenho que ser arrolado também. É verdade, entendeu? Com certeza. Agora, tem os dois lados. A festa linda que eles fazem, tem o lado da confusão que aconteceu ontem. Sempre, né? Infelizmente, como tudo na vida tem, né, Daniel? Infelizmente. Daniel, abraço, irmão. Obrigado, viu? Grande abraço. Tá então o Daniel participando conosco também de Limeira. O pessoal participando bastante conosco. Pois não, Ana? Guina, tem bastante gente falando do clássico, é claro. Tem algumas perguntas lá do pessoal de Curitiba, quer saber do Paraná na Série B. Pediu para não esquecer, né, a Série B, deixar de lado. Com certeza. Mas vou passar para vocês alguns assuntos, alguns destaques que o pessoal tem levantado, que aí ajuda até na discussão de vocês. Chances na Sul-Americana, São Paulo tem? Essa pergunta vem do Matheus Moraes Matos. O Júlio César Silva quer saber o porquê que o Tite está insistindo com o Ibson. O Douglas Santos de Araraquara, ele acha que o São Paulo merecia ganhar porque jogou mais do que o Corinthians. E para ele, o ataque do Corinthians tá péssimo. Eu acho que jogou o primeiro tempo melhor que o Corinthians. O segundo tempo, o Corinthians foi melhor. Foram 2 tempos distintos. Não sei se da bola, né? Não sei se teve 75% do primeiro tempo. O Corinthians entrou para não tomar o gol. Era isso que eu queria. Matar os primeiros 30 minutos do São Paulo, era isso que eu queria. Porque sabia o Tite que não tomando o gol logo no início do jogo, o time poderia depois ganhar essa posse de bola e trabalhando como fez, devagarzinho. No final do primeiro tempo já foi melhor do que o São Paulo. Na vinda para o segundo tempo, o Corinthians foi melhor, fez as modificações. Pela primeira vez eu vi o Tite mexendo corretamente no time. A entrada do Diego Macedo, outros jogadores, a saída do Danilo também naquele momento estava já bastante extenuado, que acabou jogando como centroavante também, que não é a dele. Quer dizer, as atuações dos jogadores corintianos foram muito boas ontem. Eu gostei da postura, mesmo não tendo um centroavante, e eu acho que isso nós vamos penar, não sei se para quarta-feira, talvez até um avião que traga o Pato para ele jogar na quarta-feira, porque o Pato não vem jogando. Joga mais como titular na seleção. Então, mas esse que é o problema, aí acaba, você vê como que são as coisas, né? Não joga num jogo importante como esse, depois vai jogar na terça para não poder jogar na quarta. Eu não sei não, esse negócio de seleção brasileira também é para prejudicar o time. Guina, concordo com você, houve 2 tempos distintos, o São Paulo teve no todo aí uma posse da bola maior do que a do Corinthians, levemente uma tendência maior para o São Paulo, aí acho que o São Paulo foi um pouco melhor do que o Corinthians, mas se isso não se reflete a gol, não adianta nada a supremacia. Agora que também não dá pra gente entender como o Corinthians, que é o time que na minha opinião é melhor do que o São Paulo, uma folha de pagamento maior,
ter um comportamento como teve, né? Esperar o São Paulo. O Corinthians tinha que ditar pra cima, dita a regra, é no Morumbi, mas dita a regra, tá melhor na classificação. Só para falar com relação à Sul-Americana, pega a Universidade Católica ou São Paulo, 21h50 do dia 23 de outubro. Quarta-feira que vem. Difícil, é um primeiro confronto complicado para o São Paulo, vai jogar lá contra a Católica, que é um time dos mais consagrados do Chile, mas não é impossível. São Paulo é um time copeiro e às vezes vai com uma Ponte Preta, né? Nos trancos e barrancos do Brasileirão, mas chega na Sul-Americana e dá certo. O problema do São Paulo nesse primeiro jogo foi tomar o gol dentro de casa. Esse 1-1, esse empate com gols dentro de casa vai pesar. Porque um empate em 0-0 lá dá classificação para eles. Somente o empate com mais de um gol, aí sim o São Paulo terá oportunidade. Ou qualquer vitória simples. Mas esse é o maior problema. Guina, e a Católica mostrou um belíssimo futebol aqui. Sobre o estilo de jogo do Corinthians, que você, na sua opinião, o Corinthians jogou para não tomar gol. É exatamente isso que o Breno Lopes aponta aqui. Ele pergunta se você não se irrita com essa maneira do Corinthians jogar. Eu me irritava bastante. Agora eu já me acostumei com isso, não me irrito mais. Porque se eu for me irritar, eu vou me irritar todos os jogos. Eu não quero ficar irritado todos os jogos, então deixei de me irritar. Cansei. Olha lá. Cansei. Você, já cansei. Então, não quer ver você logo já vão ter que colocar aquele negocinho no meu coração pra mim monitorar os batimentos cardíacos. Não. A gente não quer ver você. Jamais. E a sua cutis prejudicada, os seus cabelos brancos. A gente não quer ver isso em você, Guina Paiva. Muito obrigado. Agora, outra coisa que me dá raiva sim, não como São Paulino e nem como corintiano, mas não acertar mais do que 5 passes. Nossa, eu não consigo, isso é uma coisa que não me entra na cabeça. A outra coisa também, a entrada do Rodrigo Caio no Romarinho, era pra fratura exposta, por Deus, a perna do Romarinho chegou até a envergar ontem. Seria pra cartão vermelho, o banana do árbitro ontem, eu acho que ele é um banana, eu nunca gostei porque no lance anterior, ele não deu cartão numa falta também que um corintiano fez agora. Mas é muita coisa, então ele quis compensar. Não existe compensação no futebol, é isso que me deixa revoltado, aplica a regra. Se for para expulsar com 1 segundo de jogo, que se expulse com 1 segundo de jogo. Com 40, com 50, não tem problema. Mas não pode uma entrada daquela num companheiro de profissão. É um absurdo. Um absurdo. Eu me recuso a entender um árbitro que faz aquilo. Infelizmente, me dá nojo de ver uma arbitragem daquela com um árbitro... A semana passada eu já fiz uma crônica com relação à arbitragem e me irrito quando eu falo em arbitragem. Não me faça querer pegar nojo de arbitragem de novo, mais uma vez, do que eu já estou. E se aumentar minha ira com relação à arbitragem, vai dar um infarto em qualquer hora. Vamos falar com o telespectador? Já tem gente grampeada na linha? Tem? 21-35469, 21-35470. Alô, boa noite. Boa noite, Guina. Fala, Paulão. Beleza, irmão? Beleza, irmão. Tranquilo. Olha. Guina, 3 assuntos. Você puxou o assunto da arbitragem aí, isso aí é uma coisa que... É um caso sério. Um árbitro que expulsa o Sidorf no começo do campeonato, ou ano passado, se não me engano enganado, expulsou o Sidorf. Eu acho que é um jogador exemplar. Se o jogador tivesse 10% da humildade, da simplicidade, do fair play que o Sidorf tem, o futebol seria outro esporte, seria outra coisa, outra situação. Concordo. A falta que foi feita no Romarinho, isso daí é um crime. É um crime. Eu também acho. Mas na cabeça do árbitro a gente não sabe o que passa na cabeça dele. Lembra que eu falei para você na última conversa que a gente teve, que o jogo do Corinthians tem 2 situações? Sim. Apita e acaba. Senão você só vai se estressar e cansar. Porque no final do jogo vai ser 0-0. É o 0-0. Não tem jeito. Eu não sei o que está acontecendo com esse time que não consegue botar a bola para dentro. Essa bola do Sheik, você pode colocar na imagem lá, você pega ela, divide a tela e coloca essa bola do Sheik e coloca essa bola em 2012 contra o... Eu falei isso, contra o Boca. Ele bateu do mesmo jeito. Ele bateu do mesmo jeito. Ele bateu do mesmo jeitinho. Com a mesma bola. Ele bateu do mesmo jeito. Você vê como que é a fase, né? Lá entrou e aqui não entra, sai fora. É brincadeira, né? É a mesma coisa. Se dividir a tela, você vai ver que é a mesma coisa. Concordo contigo. E o segundo assunto é o seguinte, o Corinthians vai homenagear o nosso grande ídolo e, para mim, o melhor jogador do planeta de todos os tempos, para mim, Ronaldo Nazário de Lima. Com certeza. Vai ter o novo centro de treinamento do Corinthians lá, vai ter uma parte que vai ser destinada com o nome dele. Categoria de base, né? Categoria de base. Isso, a categoria de base. Isso. Obrigado, Roger. Obrigado. Isso, a categoria de base vai ser denominada com
com o nome do Ronaldo do Nazário de Lima. Então, é complicado. A mesma bola que o ano passado entrava, esse ano não entra. Gol de pênalti. O Guerreiro me pede pênalti. Aí chega no 44, eu já nem me preocupava com o resultado. Eu falei, o Cássio vai inchar na frente do Rogério Ceni, e o Rogério Ceni tá com a perna pesando 100 quilos. Então ele não vai conseguir fazer gol. E bateu muito bem. Porque o pessoal da outra emissora, comentando sobre isso aí, comentou o seguinte, se é um jogador com menos reputação, um jogador não tão famoso, não tão premiado, não tão como o Rogério Ceni, todo mundo ia falar que o nosso Cássio fez a defesa, o Cássio foi espetacular, a defesa foi o Cássio que fez. Como é o Rogério Ceni? O Rogério Ceni que perdeu. A gente tem que lembrar que nem vocês comentaram, quem bate, quem perde, só perde quem bate. Certo? E qualquer outro pênalti que você coloca, qualquer outra situação, que seja um pênalti batido igual do Rogério Ceni, essa é a maneira que você tem que bater o pênalti. No canto, rasteiro, e deixa o goleiro se virar. Com certeza. Ele está lá para isso. Se ele conseguir pegar, ótimo. Se não conseguir, porque se o Cássio não rela na bola, ela entra no gol. Isso é fatal. Entendeu? Certeza, é fatal. certeza. Não é um pênalti mal batido. Entendeu? Não foi um pênalti mal batido. Como o do Guerreiro, naquela ocasião que a gente tinha comentado. Entendeu? Não é um pênalti mal batido. É um pênalti muito bem batido, se o Cássio brilhou a estrela dele e acabou fazendo defesa. E com relação ao Rogério Ceni, se aposentar, o Muricy Ramalho ontem na coletiva comentou o seguinte, a obrigação dele é o quê? Dentro dos 3 paus. Lá ele está sendo espetacular, está salvando o São Paulo. Se não tivesse ele no gol ontem, no mínimo uns 3. No mínimo uns 3. Certo? Então a obrigação dele é defender com as mãos debaixo das 3 taças. Entendeu? O que ele peca um pouco é querer ajudar demais, querer aparecer demais e não está numa fase legal, entendeu? Pode tirar um pouco o pé da situação, uma cobrança de falta pode deixar um outro batedor, entendeu? Tem o Marco, tem o Douglas, que bate muito bem na bola, tem o Ganso não jogou ontem, mas tem o Jadson também, que pode bater muito bem na bola, uma cobrança de pênalti tem o Aloysio, tem uns meninos lá que pode fazer essa situação, que é o jogador de linha. E no gol ele tá bem ainda. Ele não está tão mal assim quanto todo mundo vem comentando aí. Eu não acredito que ele esteja tão mal assim. Entendeu? Verdade. A obrigação dele é debaixo dos 3 traves. E do Aéreo está compensando e está fazendo o serviço dele. Porque o goleiro do São Paulo, que foi muito bem no jogo anterior. O Denis. Quem sabe se fosse ele não seria. O Corinthians não tinha. Ninguém sabe, né, Paulo? Ninguém sabe, né? Isso é verdade mesmo. Tem 2 que acabou de sair, Paulo. Abraço a todos aí, abraço. Valeu, Paulo. Obrigado. Um grande abraço, irmão. Guina, acabaram de sair 2 informações ainda sobre o São Paulo para contextualizar. Negueba pediu demissão, já vai voltar para o Flamengo. Pediu. Problemas disciplinares, né? Lúcio acaba de pedir dispensa do São Paulo também. Pediu rescisão contratual. Está fora do tricolor paulista. A chance do São Paulo de rebaixamento nesse momento é de exatamente 20%. 20%? 20%. É alto já, hein? É alto. O Curitiba com 31%, o Criciúma com 41%, o Vasco com 42% de chance de cair, a Ponte Preta só 92% de chance de cair. Né? E o Náutico, 99,9% de chance de cair. O mais espetacular, tirando o G5, todos têm chance de cair. Todos, todos. Isso é verdade. Até o 5º colocado, Guina Paiva, que hoje é o Atlético Mineiro, 2%? Tem 0,1%. Quase zero, né? Quase zero. Mas os 2% do Vitória para baixo, todos têm chance de cair. Pela primeira vez na história, um Brasileirão nesse nível de equilíbrio. É verdade, muito equilibrado. Qualquer um pode ser campeão, qualquer um que está lá na frente, né? Mas todos brigam por Libertadores, todos brigam por Sul-Americana e muitos brigam para não cair também. É verdade. O que estão apontando aqui é que vai ter time grande na Série B novamente. Isso não tem dúvidas. Muitos times grandes, né? Com certeza. Já que nós estamos falando do clássico, vamos então colocar as imagens da confusão das arquibancadas. Aliás, nós já comentamos sobre esse assunto, mas nada melhor do que rever as imagens lamentáveis do confronto dos torcedores do São Paulo contra a Polícia Militar também do Estado de São Paulo. Vamos ver. Tá aí então essas imagens, olha. Olha lá, pancadaria. E começou, e o capitão ontem assistindo a essas imagens, o capitão da Polícia Militar responsável lá pelo Morumbi disse que uma bomba foi atirada na torcida do Corinthians
E a segunda bomba atirada, ela caiu no meio dos policiais, daquele cordão de isolamento. E aí, essa bomba jogada pelos torcedores de São Paulo, a segunda bomba, que provocou essa revolta dos policiais e, consequentemente, a partida para cima, né, para tentar amenizar um pouco dessa possível confusão que estaria prestes a acontecer e que, infelizmente, acabou acontecendo, Roger. O mais lamentável de tudo é o enfrentamento, né? É o enfrentamento. Você vê que são ali 20 mil São Paulinos da organizada contra 50 policiais. E há o tapa na cara que recebe o policial, isso é um absurdo, né? E o cara de peito aberto, ele vai pra cima ali do policial e olha, não quer nem saber. Quer dizer, aí nesse momento, gente, a autoridade ela tem que prevalecer. Direitos humanos para humanos direitos. Eu não defendo um cidadão desse nunca. Nunca, eu também não. Nesse momento eu sou Polícia Militar Futebol Clube. Pra cima deles mesmo. É essa borracha parte, neles. É essa parte que eu falei, que estraga as organizadas, que fazem um trabalho tão lindo, espetacular. Viu? Organizada não tem dinheiro não, viu, gente? Não organizada faz bingo na quadra, faz carnaval, faz feijoada, faz churrasco, entendeu? Pra quem pensa que organizada brota dinheiro, faz ali o seu material pra poder vender também. Alto, hein? E aí tem, olha lá, pra que isso, viu? Dispersa. Fica tranquilo, só que o mais grave de tudo isso aí vai ser a bomba, né, Guiná? A bomba atirada, né? Foi. Se tiver imagens... Não temos. Não, mas se a polícia tiver... a polícia tem, a polícia tem. Se a polícia tiver imagem, vai pegar e aí, me desculpa, já tem promotor em São Paulo falando em 30 mil e mais a extinção da torcida do São Paulo. Mas a extinção já foi pedida já há muito tempo, não se cumpre isso, né, Roger? Seria Eles tão mudam fácil. o nome, né? Simplesmente a torcida muda do mesmo jeito. Pegar que os 100 principais que estavam aí, faz uma ficha. Eles têm que se apresentar na delegacia 2 horas antes do jogo, vão assistir o jogo lá, ouvir pelo radinho e depois 2 horas do jogo são liberados. Depois do jogo são liberados. Esquece, se não for isso aí, não tem jeito. Hoje, Brasília mandou pra cá, me fale agora qual ministério, mas em São Paulo vai ser inaugurada a delegacia do futebol, para cuidar especificamente desse tipo de crime. A violência no futebol. Então, em São Paulo, nós teremos uma delegacia especializada para esse tipo de crime. Quiçá ela possa fazer a detenção antes dos jogos desses bandidos para que isso não aconteça mais. Com certeza. E a repercussão, Ana? Olha, Guina, muita gente comenta, né? Lamentável esse fato. O que a gente queria comentar aqui, muita gente está perguntando a questão da punição. A gente sabe que o São Paulo é alvo aí para ser punido, perder mando de jogo, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o Corinthians está sendo apontado também como um ali dos culpados. Diz que essa bomba que você comentou, que teria sido lançada, pode ter partido da torcida do Corinthians também, então o São Paulo não é o único responsável. Não. Isso foi o que o capitão da Polícia Militar relatou pós-jogo, de que houveram 2 bombas. A primeira jogada pelo torcedor de São Paulo passou e atingiu o torcedor do Corinthians. A segunda veio do mesmo lugar, só que ela não teve tanta força. Ela caiu no meio do cordão de isolamento da polícia. Então, a polícia, o próprio capitão da polícia que informou isso daí, não sou eu que estou dizendo. Eu até procurei aqui para ver se tinha alguma informação. Há esses comentários de que a punição também pode chegar ao Corinthians se realmente for averiguado que existiu uma bomba saindo da torcida corintiana. Daí a gente não tem como saber, são as imagens que vão entregar, vão falar quem afinal é o culpado por tudo isso. Outro assunto, Guina, que eu dei uma olhadinha aqui que está chamando a atenção, o sindicato dos jogadores aqui do estado de São Paulo, o sindicato está tentando adiar o início do Paulistão do ano que vem, em uma semana, aumentar a pré-temporada. Tudo isso por causa daquele Bom Senso Futebol Clube, a gente bem sabe, né? Além de tudo, o sindicato estava sendo alvo de reclamações, como se não tivesse feito nada, e um evento que aconteceu hoje na sede da Federação Paulista, começou a ser discutido isso, a possibilidade de adiamento em uma semana do Campeonato Paulista da Série A1 no ano que vem. Nada mais justo, né? Os jogadores estão pedindo isso e eu assino embaixo, se tiver como a gente fazer essa assinatura, assino embaixo. Acho que os jogadores seriam muito penalizados, os clubes também, com a perda, né, de uma semana de pré-temporada. A pré-temporada é essencial, é fundamental para o ano todo no clube. Olha o Corinthians como está sofrendo com contusões, com lesões, o Palmeiras, o São Paulo. A maioria dos clubes brasileiros hoje sofrem com lesões. E para você minimizar, não é nem evitar a gente não vai conseguir. Minimizar isso é aumentando essa quantidade da pré-temporada. Vamos falar agora do Clássico Carioca, né? O Botafogo levou a melhor, quebrando um tabu, sabe de quanto? 13 anos pelo Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar. O rubro-negro saiu na frente aos 12 minutos de jogo. Conclusão perfeita de Hernani. O empate do Botafogo saiu no finzinho do primeiro tempo. GG chutou no cantinho. No segundo tempo, Rafael Marques virou a partida para o alvinegro. Placar final, Botafogo 2,
Flamengo 1. A volta das vitórias recoloca o Botafogo na posição que tem tido durante toda a temporada, desde o início. No Campeonato Carioca, na Copa do Brasil e agora no Campeonato Brasileiro. Então, um clássico bastante movimentado, gostei ontem, o Flamengo acabou saindo na frente com 1-0, o Botafogo teve muita força depois do futebol para poder virar, encerrando um pouquinho esse início de crise no Botafogo, né? Parece que a coisa não estava engrenando direitinho, nada melhor que uma vitória dentro de um clássico para poder dar um pouquinho mais de ânimo aos botafoguenses que agora se isolam na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos ver gols do restante dessa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, põe na tela. O Santos enfrentou a Ponte Preta no estádio do Pacaembu. Os santistas comemoraram, com direito a golaço de Montijo, depois de bela jogada de Cícero. O Fluminense recebeu o Grêmio e viu o time gaúcho sair na frente com o zagueiro Bressan. Primeiro ele cabeceou na trave e depois mandou para o fundo do gol. No finalzinho do jogo, o Fluminense conseguiu o empate no chute de Rafael Sobis. A bola bateu no zagueiro antes de entrar. Tudo igual. Fluminense 1, Grêmio também 1. Fora de casa, o Vasco enfrentou o Criciúma. O Wellington Paulista aproveitou o rebote na cobrança da falta e abriu o placar para os anfitriões. Logo depois, a zaga do Criciúma marcou bobeira e Marlone empatou para o time carioca. O Criciúma fez 2-1 no chute de Lins. No segundo tempo, o Vasco conseguiu novo empate com André de pênalti. Mas o Wellington Paulista, também de pênalti, definiu o placar. Criciúma 3, Vasco 2. De um lado, o campeão da Libertadores. Do outro, o líder isolado do Brasileiro. O Galo teve mais oportunidades, como neste chute de Fernandinho. No segundo tempo, o jogo continuou tenso. Logo no início, Ricardo Goulart entra na área, chuta, mas Giovani faz grande defesa. Só no finalzinho do jogo que o placar saiu do 0-0. Fernandinho fez bela jogada e Fábio não conseguiu segurar. Em Salvador, Marquinhos abriu o marcador para o time da casa. Geraldo acertou uma bomba para empatar para o Coritiba. Mas Dinei garantiu a festa baiana. Final, Vitória 2, Coritiba 1. Em Caxias do Sul, D'Alessandro fez o primeiro do Internacional. Thiago Real fez boa jogada e empatou para o Náutico. D'Alessandro tocou para Otávio, que marcou o segundo. E o Williams ainda fez o terceiro. Kleber completou o marcador. Final, Internacional 4, Náutico, mais lanterna do que nunca 1. Em Goiânia, cruzamento de Sacha e Hugo marcou para o Goiás contra o Bahia. Lançamento para Walter, que marcou o 11º gol dele no Brasileirão. Sacha fez mais um. William Barbio ainda descontou para o Bahia 3-1. Em Curitiba, Marcelo fez logo aos 2 minutos de jogo. E foi só. Atlético Paranaense 1, Portuguesa 0. Ei, Luzinha, ó. Sobe e desce, sobe e desce. Como é inconstante essa tarde de luz, hein? Vem cá, o que você faria se ganhasse R$1.000? Tá aí pensando, né? E R$6.000? Começou a melhorar, hein? E R$60.000? Gente, eu disse R$60.000. Dá para você trocar o carro, viajar, pagar todas as suas contas. Então, para você, tudo o que você precisa fazer é passar a mão no telefone agora e ligar no nosso portal de voz 0 operadora 19 996450917 e digitar a opção 7 e venha fazer a festa com a Rede Família de Televisão num jogo de perguntas e respostas e pronto. Você já está concorrendo diariamente a R$1.000, semanalmente a R$6.000 e tem ainda um super prêmio de R$60.000. São muitos prêmios. Então ligue 0 operadora 19 996450917 e venha fazer a festa com a Rede Família Televisão. Primeira parada no Rede Família. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com mais Rede Família Esporte. De volta com Rede Família Esporte, vamos falar de modernidade e qualidade em se vestir. Desde 1921, a Garbo é sinônimo de roupas masculinas,
com estilo, qualidade e cortes perfeitos. Hoje a Garbo conta com mais de 45 lojas espalhadas em grande parte do Brasil. Apesar de ser uma marca com tanto tempo de existência, continua atual, pois desde a escolha das peças de cada coleção até os pontos de venda são pensados para transmitir exatamente o conceito de modernidade e qualidade. Toda a loja Garbo, a variedade de produtos, ela é muito grande. Isso ajuda a vestir bem todos os estilos de homens, desde os mais clássicos até os mais descolados. São gravatas, ternos, blazers, paletós, calças, camisas e também acessórios. Tudo que você precisa para se vestir com qualidade, você só vai encontrar na Garbo. São 2 endereços em Campinas, o primeiro no Shopping Iguatemi, 3251-3901, e também no Campinas Shopping, na loja 2, no 3267-3935. Garbo, a número 1 em moda masculina para Campinas e também para toda a região. Telefone aberto para você de todo o Brasil, 2113-5469, 2113-5470. É você participando ao vivo no Rede Família Esporte. Alô, boa noite. Boa noite, Guina. Boa noite. Tá bom, Eric? Guina. Tudo bom? Nós aqui de novo, hein? Verdade, irmão. Então, rapaz, ontem nós quase engolimos vocês ontem, mas o Rogério vou te contar, hein, cara. Você tá vendo? Só eu aposto na coisa certa. Eu sabia que ia dar isso aí, irmão. Não tem jeito. Ó, cara, eu vou ser bem sincero também, mesmo sendo São Paulino, eu sabia que ia dar nisso, cara. O cara ele tá sendo muito individualista, cara. Ele tem que pensar mais na equipe. Também acho. Pô, mete um Edson Silva lá, mete uma cacetada alta no canto do gol aí, já era, velho. Vai colocar no Cássio, o Cássio tem 3 metros de altura, pô. Mesmo que ele tenha 1,95, se torna 3 metros, né, cara? Porque o cara ali na frente parece um monstro ali na frente, rapaz. Não, pra falar a verdade, o Cássio defendeu aquela bola daquele queijo de tamanco dele, que fecha o gol inteiro. Você viu o tamanho da mão do Bitelo, dá 2 da minha aqui, velho. Então, mas falando um pouquinho sério também, mudando um pouquinho de esporte aí, cara, eu tava vendo uma reportagem daquele Nenê, jogador de basquete lá. Ah, absurdo, hein, cara? Ele aquele Aue todo lá, que se machucou, que ele desfez da seleção e foi jogar um joguinho de pré-temporada em menos de um mês, cara, do jogo de eliminação. Ô, Eric, ó, Nenê pra mim não tenho mais respeito nenhum por ele, Leandrinho perdi o respeito por ele, são pra mim jogadores inúteis, não cito mais nem o nome dele, pela última vez que vocês me viram citar o nome desse tal de Nenê e desse tal de Leandrinho. O cara que só pensa no dinheiro e não veste a camisa, ó, da seleção brasileira, pra mim não serve pra jogar em qualquer lugar do mundo. Então chega, ó, não forma essas porcaria aqui no Rede Família Esporte não, viu, Eric? Verdade, cara. Eu já vi esse cara aí jogando lá no Gigantão, era Araraquara, tempo que ele era de São Carlos ainda, o cara cresceu aí, mas o dinheiro tomou conta dele, cara. O cara que pegou, é uma honra você estar jogando na seleção, cara, mas ali o negócio só pensa em dinheiro, mas não é só ele não, no futebol também, né? Com certeza. Pelo menos ele tem cadeira cativa na seleção brasileira de futebol aí, que numa dividida o cara tira o pé, o cara dá uma maneirada, porque sabe que tem lugar dele garantido, né? Infelizmente, você tocou num ponto, a gente tava até esquecendo, eu até vim preparado para falar realmente desse negócio de basquete, do jogador que realmente não quer vestir a camisa. Agora, o que fez esses caras, eu até gostaria que o Roger comentasse sobre isso. Roger, não pode um jogador da experiência, fez falta o Nenê, fez falta o Leandrinho e outros jogadores que praticamente desprezaram a camisa da seleção brasileira. E outra, tô junto com o Oscar, hein? Oscar falou mal desses caras, que esses caras são hipócritas. Tô junto contigo, Oscar. Agora, tem uma situação que nós não podemos esconder, que é o basquete brasileiro, ele de fato definha. Ele definha. Ele precisa aprender mais com o vôlei. Como fazer uma preparação boa, de base, de um bom campeonato, em que pese o NBB e a LBF agora estarem engrenando, mas tem que fazer campeonatos mais rentáveis. Você não pode fazer um campeonato, me desculpa, hein, que não tem playoff na final. Você faz, os caras se matam o ano inteiro, depois para agradar a emissora, você faz um jogo. Um jogo só. Quer dizer, no mínimo o playoff tem que ser melhor de 7. Agora, outro ponto é a questão da hombridade. Entendeu? Chega, vem a público e fala, ó, não gosto. Não quero jogar na seleção e pronto. Da política da Confederação Brasileira de Basquete, não quero jogar pela seleção brasileira. Mas assuma. Agora, falar que tá machucado e depois de treinar é complicado. É o mesmo que se a gente transportar pro futebol, hoje a seleção brasileira é muito carente de um dos melhores jogadores nossos, por exemplo, que é o Paulinho. O Paulinho chegar e falar pro Filipão, olha aqui, ô Luiz Felipe, eu tô machucado, hein? Não vou poder jogar. Amanhã ou depois ele tá lá fazendo um amistoso internacional. Exatamente. Guardadas as proporções é a mesma coisa. Com certeza. Eric, grande abraço, irmão. Já foi. Caiu o Eric. Irmãozão, grande abraço. Obrigado pela participação, Eric de Hortolândia. Obrigado aí mais uma vez. Sempre que quiser pode ligar pra gente aí.
Vamos a mais uma parada no Rede Família Esporte? Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com o último bloco do Rede Família Esporte para você. De volta com o Rede Família Esporte para esse terceiro e último bloco. Ana, como é que está a repercussão aí do nosso programa hoje? O pessoal tá pedindo Série B, Gui na Paiva. A gente falou no começo do programa. Então prepara a Série B, prepara então os resultados, né? Os resultados não, a classificação da Série B para a gente colocar. Prepara, por gentileza, pois não. Que a gente comentava, né, que a Série A tá meio equilibrada ali, do quinto para baixo, todo mundo perigando cair, tem gente perigando subir também, né, ganhando aí um ânimo. Agora, a Série B já tá um pouco mais específica ali nos 4 primeiros, o Palmeiras tá 9 pontos na frente do Chapecoense, mas tem rodada amanhã. Com certeza. Então, já que a turma está pedindo, eis aqui a classificação da Série B após 30 rodadas, só lembrando que faltam... São... 10 Deixa rodadas, eu até confirmar. 9 rodadas, 9. né? 9 rodadas. Com essa daqui vão faltar 10 rodadas, né? A Série A 28, faltam 10, aqui 9 rodadas. É isso aí mesmo. O Palmeiras são 29 rodadas, 9 rodadas. O Palmeiras é líder com 65, em segundo Chapecoense com 56, em terceiro Sport 49, em quarto Avaí 47. Olha aqui a briga pelos 4. Em quinto Paraná 46, em sexto Ceará 45, em sétimo Icasa 44 e logo a seguir o América com 44 pontos. Virando a página, nós vamos ter Joinville 43, Figueirense 42, Bragantino 39, Boa Sport 37, Guaratinguetá e Oeste 35, América do Rio Grande do Norte com 33, ABC com 32 pontos. E os últimos 4 que estão fazendo uma força para sair desse fantasma do rebaixamento, o Atlético Goianiense com 30, Paysandu 29, São Caetano 27 e Asa de Arapiraca com 23. Equilibradíssimo também lá em cima e embaixo da Série B, Roger. Amanhã alguns jogos interessantes, né? Atlético Goianiense lutando contra o rebaixamento recebe o Avaí, o Paraná pega o Bragantino. Aliás, temos torcedores paranistas, né? Nos acompanhando em Curitiba. É verdade. O ABC que recebe o São Caetano, Icasa e Palmeiras, Figueirense e Paysandu, Sport América Mineiro, hein? Vai ser um jogaço. Jogaço, hein? Guaratinguetá e Oeste, esse jogo aqui é um jogo do sono, hein? Em Guaratinguetá, 19h30, Boa Esporte Joinville e o Asa recebendo o América de Natal. A Série B tá imperdível. Agora a reta final, a gente vai começar a ver quem tem garrafa para vender lá na parte de cima. Lá embaixo a briga está um pouco menos quente do que está na Série A. Mas também os times precisam ficar atentos, né? Afinal de contas, daqui a pouco não tem mais tempo para reagir. É verdade. Já que nós colocamos Série B, vamos colocar também a classificação da Série A para você elucidar um pouquinho. O Cruzeiro é líder com 59. Aliás, falando em Cruzeiro, Roger, 2 derrotas seguidas. A sorte que tem muita gordura para queimar, são 10 pontos em relação ao Botafogo e ao Grêmio, então tem muita gordura. O Botafogo aparece com 49, o Grêmio também 49, o Atlético Paranaense com 48. Em quinto, o Atlético Mineiro 42, Vitória, Internacional e Goiás com 40. Virando a página, nós temos Santos 39, Flamengo 37, Corinthians 37, Bahia 36, Fluminense 35, Portuguesa, São Paulo e Coritiba com 34. E os últimos 4 que hoje estariam rebaixados, Criciúma 32, Vasco 32, Ponte 26, Náutico já rebaixado com 17 pontos ganhos. Posso ser chato? Claro. Vou cravar já o meu Z4 é esse até o final da competição. Esse não muda mais? Não, acho que não muda. Em que pese aí a gente ter o Criciúma nessa reação, mas é o que tá aí. E, infelizmente, pra gente aqui da região, macaquinha difícil, né? Tem aí uma semana decisiva, 2 jogos fundamentais, mas é difícil. A gente não sente na ponte um caminho para trilhar a saída do Z4. É claro, eu espero estar redondamente enganado, né? Na próxima segunda-feira a gente chegar aqui e falar, nossa, a ponte 6 pontos em 2 jogos, mas é difícil. É difícil. Ô, Ana, estamos chegando na reta final do programa. Quer dar um abraço pro pessoal? Eu separei alguns nomes, as pessoas que comentaram, mandaram perguntas. Às vezes não tem como a gente falar o nome de todo mundo, mas eu separo pro final, pra gente mandar aquele abraço de toda a equipe. Pro Tiago Cavalim, Eduardo Samuel, o Luiz Alberto Panhan de Jundiaí, manda um abraço pra você. Sérgio Tadeu Pereira de Rio Claro, Silvio Silva, David Nelson Bossi, o Roberto Polo de Salvador falou que sempre acompanha o Rede Família Esporte. Grande abraço para Salvador. Driele Sampaio também de Rio Claro, Juliano Cruz de Araraquara tá mandando um abraço para todo mundo, pediu para mandar um abraço para ele. Um abraço para ele e para Araraquara também. E olha, se deixar, acho que o pessoal continua falando do Corinthians até o final. Com certeza. Todo mundo quer falar que a postura do Corinthians muda pro ano que vem, o que vocês acham? E uma pergunta aqui para você, Guina Paiva. Há quantos dias o Corinthians está sem marcar gol? Logo, marcou contra o Bahia semana retrasada, faz uma
uma semana exata, uma semana e Olha meia. lá, vocês acham que ele deixa, né, tirar sarro dele aqui no Facebook? Aqui não tem essa, não. Eu tento repassar, gente, mas ó, ele tem a resposta na ponta da língua. Muito obrigada a todos pela participação. Obrigado, Ana, um beijo pra você. Uma ótima noite a todos. Obrigado. Roger, chegamos ao final do Rede Família Esporte, as considerações finais, por gentileza. Só para deixar aí, a federação agora há pouco divulgou os confrontos das quartas da Copa Paulista. Inter de Limeira vai pegar o São Bernardo, tem chances. O Audax enfrenta o Juventus no clássico lá de São Paulo. O 15 joga contra o Ituano, aí a coisa é um pouco mais apertada. E Grêmio Osasco e São Caetano, no duelo ali do ABC e da Grande São Paulo. Lembrando que o campeão da Copa Paulista vai para a Copa do Brasil representando o nosso estado. Um grande abraço, até segunda-feira. Com certeza. Um grande abraço a você de todo o Brasil que esteve conosco no Rede Família Esporte, edição desta segunda-feira. Amanhã, terça-feira, voltaremos falando um pouquinho mais de Série B e também da Seleção Brasileira. Um grande beijo a todos, uma ótima noite, tchau.